Uma jovem mãe viúva precisava de um marido falso para salvar suas terras, sem nunca imaginar que o fazendeiro silencioso fosse... O sol do fim da manhã entrava pelas janelas da cooperativa de crédito Red Valley, mas Harper Langley sentiu apenas a frieza na voz de Mason Dillard, sentado à sua frente, folheando seu arquivo de empréstimos, como se fosse o jornal de ontem. Eu mantive cada parte daquele rancho funcionando, disse Harper, mantendo o queixo erguido. Paguei o que pude, só preciso de um pouco mais de tempo. Mason recostou-se, com as mãos cruzadas sobre a barriga. O tempo não mudará o que vejo, senhorita Langley. Você é uma mulher solteira, administrando uma propriedade grande demais para você, com uma dívida que cresce mais rápido do que sua alfafa. Tem uma colheita chegando, respondeu ela. Um comprador se formou. Posso recuperar o atraso. Você já disse isso antes, disse ele, categoricamente. Mas os números dizem outra coisa. Você não tem uma renda secundária, você não tem apoio. E o mais importante, você não tem um parceiro. Seu rosto corou. O que isso tem a ver com alguma coisa? Tem tudo a ver com o risco. Você quer que o banco adie a execução da hipoteca. Preciso de um fiador, de preferência um marido, alguém com peso financeiro, não apenas boas intenções. Ela o encarou, a raiva crescendo em suas costelas. Então eu preciso de um homem para fazer você acreditar que eu valho a terra que minha família construiu? Mason deu um sorriso irônico, lento e presunçoso. Só estou dizendo, é mais fácil apostar em alguém que não está apostando sozinho. Harper ficou sem dizer mais nada e saiu, com as botas triturando o cascalho enquanto se dirigia para sua caminhonete. Sua filha Rose esperava lá dentro, cantarolando para si mesma com uma caixa de suco na mão. Harper forçou um sorriso e entrou. Naquele sábado, o mercado de Red Valley fervilhava de vida. Violão, música, massa frita, o cheiro de feno fresco. Harper caminhou pela multidão com Rose a reboque, acenando para os vizinhos, mas mantendo os pensamentos fixos atrás dos olhos. Foi quando ela viu ele. Uma briga perto da barraca de frutas. 2 adolescentes tentando empurrar um vendedor idoso e pegar seu cofrinho. Antes que alguém pudesse reagir, um homem alto, de ombros largos, entrou. Silencioso e calmo como um dia sem vento. Ele não gritou, ele não empurrou. Ele apenas colocou a mão no ombro de um garoto, olhou nos olhos do outro e esperou. Em segundos, os garotos se viraram e correram. O homem devolveu a caixa ao velho vendedor e assentiu uma vez, antes de desaparecer na multidão. Harper observava, o coração disparado. Ela o encontrou novamente perto da loja de arreios, folheando velhas correias de sela. Você lida com problemas quieto, ela disse, colocando-se ao lado dele. O homem olhou para cima, os olhos claros e firmes sob a aba de um chapéu de cowboy bem usado. Não viu motivo para fazer barulho. Harper Langley, ela disse, oferecendo a mão. Cal Bennett, ele respondeu, apertando-a brevemente. Nos dias seguintes, ela continuou a vê-lo, na loja de ração, perto dos correios. Rose gostou dele instantaneamente, conversando sobre cabras, sementes de girassol e trabalhos escolares. Ele nunca falava muito. Mas quando Rose perguntou se podia trançar a crina do cavalo dela, ele fez sem pestanejar. Foi no 4º dia, pouco antes do pôr do sol, quando Harper se sentou ao lado dele em um banco perto do armazém geral. Ela olhou para as próprias mãos e depois para o horizonte empoeirado. Preciso de ajuda, disse ela, finalmente. Cal esperou. Preciso de alguém para ficar ao meu lado no banco, só no papel. Alguém que Mason Dillard respeite. Um marido. Ele não se mexeu. Não estou pedindo dinheiro. Apenas seu nome. Só por algumas semanas até a colheita acabar. Aí eu pago o que devo e você está livre. Você quer que eu finja ser seu marido, disse Cal, lentamente. Quero que Mason acredite que este rancho tem uma espinha dorsal além da minha. Uma longa pausa. Então Cal se levantou, tirou o pó das suas calças jeans e ajeitou o chapéu. Não sou muito de fingir, disse ele. Seu coração afundou. Mas então ele olhou para ela e acrescentou.
mas acho que sei a diferença entre ajudar e ir embora. E foi assim que tudo começou. Um acordo escrito em pó, selado não por papel, mas pela promessa silenciosa de um homem que conhecia o peso de estar onde outros haviam virado as costas. Cal se mudou em uma tarde de domingo, com nada mais do que uma mochila, um par de botas gastas e uma caixa de ferramentas que claramente vira gerações. Ele pouco disse enquanto Harper lhe mostrava o quarto de hóspedes ao lado da cozinha. O antigo escritório de Clay se transformou em quarto de hóspedes depois do funeral. O ar estava carregado de histórias não ditas, mas Cal não se intrometeu. Ele apenas assentou uma vez, colocou a bolsa no canto e arregaçou as mangas. Na manhã seguinte, ele já estava no campo antes do amanhecer. Harper ouviu o rangir da porta da frente pouco depois das 5, e quando ela saiu na varanda 1 hora depois, com café na mão, ele estava na metade do conserto da cerca quebrada ao longo do pasto ao sul. Ele não falava muito, nunca falava, mas trabalhava como se tivesse nascido naquela terra. Consertou a tubulação de irrigação sem que lhe pedissem, preparou um portão empenado no galinheiro. Quando Rose tropeçou e ralou o joelho tentando ajudar a limpar as baias, Cal a pegou no colo sem hesitar. Limpou o corte e a ensinou a remendá-lo com gaze, como um médico de campo. Os três se sentaram à mesa de jantar naquela noite, Harper ainda se adaptando à visão de um homem naquela cadeira novamente. Cal não dizia muita coisa, mas apenas passava as batatas e garantia que Rose comesse mais pão de maracujá. Na quarta-feira, o pessoal da cidade começou a falar. "Parece que a casa dos Langley finalmente tem um homem por aqui de novo", disse uma das moças da loja de ração, sem ser indelicada. "Boas para ela. Ela se esforçou ao máximo." "Ele é primo dela, alguma coisa?" perguntou outra. "É realmente agradável aos olhos para alguém que não diz uma palavra." Harper ouviu os sussurros. Ela não sabia o que dizer a eles e também não estava certa se queria impedi-los. Uma coisa estranha começou a se instalar em seu peito. Não era medo, não era esperança, mas uma suavidade, um conforto silencioso. Ela se pegou ansiando pelo som das botas de Cal na varanda, pelos gritos de excitação de Rose quando ele chegasse em casa com os sacos de ração jogados sobre um ombro como se não fosse nada. Foi quinta noite, que quando seu corpo o esperou antes de acordar para o webinário de bolsa. Alimentam gado. Nem colocam as crianças para dormir quando suas mães tiveram um longo dia. O sorriso de Mason vacilou, só um pouco. O leilão começou. Harper deu um passo à frente quando chegou a sua vez, ombros eretos. Cal ficou ao seu lado como pedra. Quando os lances começaram baixos, ele se inclinou para perto e sussurrou apenas 2 palavras. "Aguente firme." E de alguma forma, ela aguentou. Ela se afastou da mesa com um preço mais alto do que o esperado. Seu trigo vendido a um comprador de Cheyenne, que nunca a havia olhado antes. Naquela noite, a notícia se espalhou rapidamente por Red Valley. O rancho Langley havia dado lucro, e o misterioso Cal Bennett não era apenas bom com um martelo, ele também era bom em negociações. Mason não gostou nada disso. Uma semana depois, na reunião comunitária mensal da cidade, Mason estava diante da sala como um pregador, prestes a fazer um julgamento. A prefeitura estava lotada. Fazendeiros, professores, lojistas e aposentados sentavam-se abanando-se com os boletins informativos do condado. Harper sentou-se na segunda fileira com Cal ao lado. "Gostaria de chamar a atenção da diretoria", começou Mason, com a voz carregada de falsa preocupação, "para o fato de que um dos moradores mais novos da nossa cidade, o Sr. Cal Bennett, não tem documentação registrada, nenhum imposto de renda, nenhum histórico de emprego, nem mesmo um último endereço verificável. Não é estranho?" Um murmúrio percorreu a sala. Harper tensionou-se. Mason se virou para eles. "Então pergunto, quem exatamente é esse homem que Harper Langley trouxe para a nossa comunidade? Para a casa dela? Ele é mesmo real?" Cal se levantou lentamente. Todas as cabeças se viraram. Ele olhou ao redor da sala, não com raiva, não com medo, mas com a calma de um homem que enfrentou tempestades piores em silêncio. "Eu não tenho papelada", disse ele claramente. "Eu não tenho um passado.
você pode encontrar em um formulário. Ele olhou para Harper, depois de volta para a multidão. Mas eu estou aqui, todas as manhãs, em suas terras, em seu celeiro, com sua filha, em sua mesa. Eu apareço quando o portão quebra. Eu carrego água quando a bomba seca. E fico ao lado dela quando pessoas como você querem que ela acredite que não consegue fazer isso sozinha. A sala ficou silenciosa. A voz de Cal não se elevou. Não precisava. Eu posso não estar em seu sistema, mas eu estou aqui. E eu não vou a lugar nenhum. O silêncio pairou, pesado, denso como poeiras da pradaria. E naquele silêncio, Harper percebeu algo completamente diferente. Cal não estava apenas de pé por ela. Ele estava de pé com ela. A primeira geada do outono chegou durante a noite, deixando finos traços prateados na grama do pasto. Cal já estava acordado havia horas, apertando os postes da cerca norte e verificando a tubulação de irrigação que Harper pretendia substituir meses atrás. Ele trabalhava em silêncio, como sempre, mas era um silêncio que parecia conter mais do que apenas pensamentos. Continha memórias e talvez segredos. Harper estava na varanda, observando, com os braços firmemente em volta do corpo. Algo estava guardado em seu peito havia dias. Não exatamente medo, mas uma pergunta. Uma pergunta que ela não sabia como ou se fazer. Cal movia-se como alguém nascido nesta terra. Mas quando a entrega da ração se confundiu no início da semana, ele sabia exatamente qual formulário enviar por fax, qual lei citar e para qual departamento ligar para consertar. Ele não tropeçava na língua como a maioria dos fazendeiros. Lidava com a logística com uma confiança que não vinha de uma vida de cidade pequena. E então havia o francês. 2 noites antes, Rose estava folheando um velho livro de histórias que a avó de Harper costumava ler. Tinha francês na página de rosto. Rose, curiosa, perguntou o que significava. Antes que Harper pudesse responder, Cal traduziu o parágrafo inteiro fluentemente, mal olhando para a página. Agora, enquanto fechava a porta do celeiro atrás de si e caminhava em direção à varanda, limpando as mãos em um pano, Harper sentiu o coração disparar. Ele saiu para a varanda, acenando com a cabeça em direção ao nascer do sol. O frio está chegando mais rápido este ano. Harper não respondeu. Ela o observou por um momento e então disse baixinho: "Você nunca me disse de onde é." Cal pausou. "Isso importa?" "Agora importa", disse ela, gentilmente, mas com firmeza. "Você resolveu aquela questão dos limites da propriedade com o condado em 15 minutos. Isso é algo que as pessoas por aqui lutam por meses. Você sabia quais códigos de seção citar. Você fala francês fluentemente. Você lida com o gado como se você mesmo os tivesse treinado. E Rose, ela já está lendo melhor só com a sua ajuda. Ela engoliu seco. Então, não me importa se você tem um passado, mas quero saber quem está ao meu lado." Cal ficou em silêncio por um longo momento. Então, deu um passo para trás, encostou no corrimão da varanda e olhou para o campo. "Eu costumava viver num mundo onde nada era real", disse ele em voz baixa. "Tudo era imagem, expectativas, contratos e fusões, pessoas com sorrisos como uniformes." Harper não disse nada, deixando-o falar. "Eu tinha um nome que as pessoas respeitavam, uma mesa num conselho que tomava decisões por pessoas que elas nunca conheceriam. E eu odiava cada minuto disso." Ele olhou para suas próprias mãos, calejadas e marcadas. "Deixei aquela vida quando percebi que não sabia quem eu era sem um título. Eu não queria ser alguém que ganhasse dinheiro com a dor dos outros." Ele olhou para ela com um olhar firme. "Vim aqui porque isso é real. A suja sob as unhas, a dor nas costas depois de uma colheita, o jeito que Rose se ilumina quando você lê para ela, isso é real." Cal respirou fundo. "Não sei o que você está pensando, estou escondendo, Harper, mas não estou aqui para te vender nada. Não estou aqui para roubar. Eu estou aqui porque eu queria me lembrar de como era ser útil, sem esperar aplausos." Os dedos de Harper apertaram a caneca em suas mãos. "Você poderia ter simplesmente dito que estava correndo", ela murmurou. "Eu estava." E eu admitiu. Até perceber que tinha parado.
E pela primeira vez em dias, Harper não sentiu medo ou desconfiança. Apenas uma dor estranha e silenciosa. Uma mistura de gratidão, culpa e algo que parecia perigosamente próximo de confiança. Era uma noite tranquila e sem vento. O tipo de silêncio que só vinha depois de um longo dia de trabalho e risadas. Rosie adormeceu no sofá depois de insistir que estava grande demais para a hora de dormir. Ela a carregou delicadamente para um quarto, aconchegando-a contra o colcha que sua avó havia costurado e apagando a luz. Ela voltou para a sala de estar e notou que o baú de cedro que Cal guardava aos pés da cama de hóspedes estava aberto. Uma trilha de papéis, uma fotografia desbotada e um quadrado de tecido branco estavam espalhados pelo chão. Harper pegou o pano primeiro. Era um lenço de linho, fino e claramente antigo. Num canto, costurado com linha azul escuro, havia 3 palavras: Bennett Silver Holdings. Ela congelou. Bennett. Seus olhos dispararam em direção ao corredor. Cole ainda não havia voltado do concerto do gerador atrás do baú. Sua mente acelerou. Bennett Silver Holdings não era apenas um nome. Era o nome. Uma das dinastias de mineração mais ricas e secretas do Oeste. Eles possuíam direitos de exploração de prata de Montana até o Arizona e tinham gerações de dinheiro enterrados em cofres e carteiras de ações. O nome Cal Bennett não significava nada para ela. Até agora. Ela juntou os papéis, escrituras, cartas comerciais recortadas e sentou-se na beira do sofá, o ar de repente rarefeito. Todo esse tempo ele tinha sido outra pessoa. Alguém importante, alguém escondido. A porta da frente rangeu. Harper se virou bruscamente. Cal entrou, com as mamas arregaçadas, o cabelo úmido de suor. Ele olhou para a expressão dela e para o que estava em suas mãos e parou. Eu não queria bisbilhotar, disse Harper. Rosie deve ter brincado no seu quarto. Eu encontrei o baú aberto. Cal anodou lentamente. Então ele deu um passo à frente e sentou à sua frente, e pela primeira vez parecia cansado. Não fisicamente, mas profundamente na alma. Era inevitável que isso aparecesse mais cedo ou mais tarde, disse ele baixinho. Então é verdade? Ela perguntou. Ele assentiu. A Bennett Silver Holdings é minha família. Eu sou o segundo filho. Era, não importa mais. Harper o encarou. O que você está fazendo aqui, Cal? Ele sustentou o olhar dela. Fugindo, a princípio. De quê? De um noivado arranjado. Uma cadeira no conselho. Uma vida onde cada respiração era comprada e vendida antes que eu pudesse dizê-la. Meu pai me disse que eu tinha 2 opções. Ou me casar com uma mulher que ele aprovasse, assumir meu lugar na empresa, ou perder tudo. E você foi embora? Ela sussurrou. Eu não poderia me casar com alguém que eu não amasse, e eu não podia fingir estar orgulhoso de um legado construído na base da exploração da terra e do trabalho. Então eu fui embora. Sem anúncios, sem imprensa. Eu simplesmente desapareci. Harper dobrou o lenço cuidadosamente, sua mente girando. Voltar. O conselho revogará sua confiança. Seu nome será apagado da fundação. E qualquer acordo que você tentar fazer aqui, de terras, amor ou qualquer outro, será queimado no processo. Harper se aproximou de Cal. Isso não é um jogo. Graham mal lhe lançou um olhar. Não, senhora. É um negócio. Cal se virou totalmente para Graham, com os olhos claros, a voz calma, mas fria. Diga ao conselho o que quiser. Eu não vim aqui para manter o nome deles, porque ela foi sequestrada. E atrás dele, Harper viu. Não herdeiro, não fugitivo, apenas o homem que havia consertado sua cerca, trançado o cabelo de Rosie e consertado um sapato com couro de sela como se fosse um tesouro. E naquele momento, ela soube que, acontecesse o que acontecesse, ele não fugiria de novo. Os dias que se seguiram à visita de Graham foram mais tranquilos do que o normal. Cal passou longas horas perto da cerca leste, consertando partes que nem estavam quebradas. Harper não o pressionou,
mas ela notou como Rose começou a observá-lo de forma diferente, como se sentisse que ele estava se esvaindo. Uma noite, quando a última luz se apagou atrás do celeiro, Harper estava na varanda, segurando uma caixinha de veludo, a mesma que guardava a aliança de casamento deles. Uma aliança de prata simples comprada para enfeitar, para dar aparência para o acordo. Ela encontrou Cal sentado na cerca de ripas rachadas, sua silhueta recortada contra o horizonte alaranjado. "Acho que está na hora de conversarmos", disse ela, gentilmente. Ele se virou, mas não disse nada. Ela estendeu a caixa. "Acabou", disse ela. "O ato, o motivo pelo qual trouxemos você aqui. O acordo. Você fez mais do que eu jamais pedi. E agora, você está livre." Ele não pegou a caixa. "Você não me deve nada, Cal", Harper sussurrou. "Você pode voltar. Seja quem você era antes disso. Um nome em papéis. Um título em uma torre." Cal desviou o olhar por um longo momento, depois voltou a encará-la. "Achei que estava escolhendo entre duas vidas", disse ele. "Acontece que só me senti vivo em uma delas." Antes que Harper pudesse responder, o som de um caminhão levantando cascalho chegou à varanda. Uma picape branca entrou na garagem, uma nuvem de poeira atrás dela. Tensão à frente. Mason Divert saiu, vestido de jeans impecável, uma pasta debaixo do braço. Ele não esperou por gentilezas. "Senhora Langley", chamou, alto o suficiente para Rose, para os vizinhos, para o mundo inteiro ouvir. "Este é o seu aviso final. A extensão expirou. Ou você assina isto, ou eu trago o departamento jurídico amanhã." Harper desceu, lentamente, o coração batendo forte. "Eu disse que pagaria. E eu disse que precisava de segurança. O que você não tem?" Então a voz de Cal cortou o quintal. "Ele tem agora!" Mason se virou. Cal apareceu, barbeado, vestindo um colete cinza escuro que Harper nunca tinha visto antes, elegante, bem cortado, claramente não feito para o trabalho na fazenda. Parecia pertencer a um homem com um nome que valia alguma coisa. Um homem como o herdeiro de Bennett Silver. "Sou o marido dela", disse Cal firmemente, colocando-se entre Mason e Harper. "E estou pronto para quitar a dívida, integralmente, hoje." Mason piscou. "Do que você está falando?" Cal enfiou a mão no bolso e entregou uma ordem de pagamento bancária, limpa, autenticada, inegável. "Isso cobre tudo. Principal, juros e multa." Mason a examinou. Seu rosto ficou um pouco mais sombrio. "É dinheiro pessoal." "De um fundo." Cal assentiu. "É meu para usar, e este rancho vale cada centavo." Um silêncio caiu sobre a pequena multidão que começava a se reunir. Vizinhos, balconistas, o carteiro, até o dono da loja de ração. Todos eles, encarando. Harper também o encarou. Lágrimas já ardiam em seus olhos. Mason gaguejou. "Então, todo esse casamento, esse ato, foi apenas uma armação?" Cal se virou para ela, com os olhos claros. "Não", ele disse. "Começou como algo fingido, mas não há nada que eu sinta por ela que seja falso." Ela cobriu a boca com a mão. A caixa do anel ainda apertava entre seus dedos. "Eu não vim aqui para brincar de casinha", disse Cal, com a voz firme. "Eu vim aqui para aprender a construir uma e não vou a deixá-la para trás." O quintal inteiro, talvez a cidade inteira, aprendeu a respiração. E quando Harper se adiantou e o abraçou, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, irromperam em aplausos. Os vizinhos aplaudiram, Rose correu até eles rindo entre os tiantos, até Mason, carrancudo, não teve escolha a não ser tirar o chapéu e ir embora. Porque naquele momento, não importava como tinha começado, só importava que fosse real agora. Na manhã seguinte ao confronto com Mason Dillard, o rancho parecia diferente, mais tranquilo, de alguma forma mais leve. A dívida tinha acabado, a terra estava segura. E, entanto, Harper sentia que ainda estava esperando para expirar. Ela encontrou Cal no celeiro, com as mangas da camisa remangadas, óleo nas mãos enquanto consertava a trava do palheiro. "Você não precisava fazer isso", disse ela, suavemente. Ele olhou para ela. "A trava ou o empréstimo?" Harper deu um sorriso fraco. "Tanto faz."
Cal largou a chave de inglês e se virou para ela. Eu sei, mas não fiz isso porque precisava. Ficaram em silêncio por um momento, o ar quente e cheiro de poeira entre eles. Eu vim correndo para cá, finalmente de tudo que eu achava que não queria ser. De pessoas que só viam o que eu podia oferecer a elas, não quem eu era. Ele olhou para ela, com os olhos firmes. Mas eu conheci você, Harper, e Rose, e este lugar. E eu percebi que talvez eu não estivesse fugindo. Talvez eu estivesse correndo em direção a alguma coisa que eu simplesmente não sabia que existia ainda. Ela engoliu a seco, o coração batendo forte. Eu não esperava me encontrar aqui, disse ele. Mas encontrei. No trabalho, no silêncio, no jeito que você olha para mim quando você pensa que eu não estou olhando. Ela prendeu a respiração. Eu te amo, Cal, disse ele simplesmente, e se você me aceitar, não pelo banco, não pelo rancho, não para bancar o marido, mas para realmente me aceitar, eu quero me casar com você. Por um longo momento ela não falou, só se aproximou e encostou a testa no peito dele. Sim, ela sussurrou. Contaram tudo a Rose naquela noite durante o jantar. A garotinha gritou tão alto que derrubou o copo de leite e imediatamente perguntou se poderia usar uma coroa de flores na cerimônia. Na semana seguinte, quando Harper estava visitando o fornecedor de ração na cidade, Cal desapareceu por um dia inteiro. Quando voltou, encontrou uma pequena construção de madeira aninhada perto do arugal velho onde sua mãe costumava ler livros em voz alta nas noites de verão. Era uma estrutura de um cômodo, com janelas largas e detalhes brancos. Uma placa simples, esculpida, pendia acima da porta. Biblioteca de Clara. Ela abriu a porta com as mãos trêmulas e entrou num mundo de memórias. Fileiras de livros enfileiravam-se em prateleiras feitas à mão. Uma cadeira de balanço ficava no canto ao lado de uma pequena luminária para leitura. Fotos emolduradas de sua mãe de jovem lendo na grama estavam penduradas ao lado de impressões de poesia e arte antiga de cowboy. Cal estava parado perto da janela, parecendo nervoso pela primeira vez em semanas. Eu rastreei todos os títulos sobre os quais ela já falou em seus diários. Encontrei alguns em leilões, alguns em brechós. Fiz as prateleiras eu mesma. Harper não conseguia falar. Ela se virou lentamente, os olhos cheios de lágrimas. Ela falou em abrir um lugarzinho como este. Harper sussurrou finalmente. Disse que seria de graça para as crianças que não tinham livros em casa. Cal assentiu. Está aberto. Sempre. Rose já o chama de seu livro Estrela Forte. Ela caminhou para ele e pegou sua mão. Você tem alguma ideia do que isso significa para mim? Cal entrou seu olhar. Eu não sei, mas sei o que você significa para mim. E naquela biblioteca, envolta em madeira, palavras e amor, Harper Langley beijou Cal Bennett pela primeira vez, não por obrigação, desespero ou pretensão, mas porque era real. Porque dessa vez, nada era pretensão. Nunca tinha sido. O sol da manhã nasceu dourado sobre Red Valley, lançando uma luz suave sobre os campos que resistiu a tempestades, dívidas e dúvidas, e ainda permanecia à beira do rancho Langley, onde a grama alta ondulava como um mar de ouro. Fileiras de cadeiras de madeira desencontradas foram dispostas entre fardos de feno e barris de flores. Flores silvestres estavam enfiadas em vasos de vidro ao longo de cada reira. E no final do corredor havia um arco feito de madeira flutuante e arame parpado, desgastado, imperfeito e lindo, exatamente como eles. Não foi um casamento grandioso, foi melhor. Não houve smoking, num quarteto de cordas, mas toda a cidade compareceu, vestida com suas melhores roupas de domingo ou com suas botas de Bunham, cada uma carregando um prato coberto e uma história para contar. Betty, da loja de ração, trouxe sua famosa torta de pêssego e uma foto da mãe de Harper do antigo círculo de quilting. Carol, o viúvo de 2 fazendas à frente, se ofereceu para cantar um hino gospel e fez todo mundo chorar. Até Mason Dillard apareceu, à má vontade, com uma garrafa de bourbon e um brinde constrangedor que fez todo mundo rir. Marchou orgulhosamente pelo corredor, espalhando pétalas de rosas secas, suas botas grandes demais e seu sorriso ainda maior. A multidão riu e enxugou os olhos na mesma medida. Então, Harper chegou, e o mundo inteiro pareceu parar. Ela caminhou sem véu,
sem saltos, sem pretensão. Apenas coração, apenas esperança, apenas a mulher que Cal havia escolhido antes mesmo de perceber que tinha escolhido. Quando ela chegou à frente, Cal pegou sua mão. Você parece estar em casa, ele sussurrou. Ela sorriu. Você sempre fez. Os votos eram curtos, mas ninguém jamais os esqueceria. Eu pensei que sabia o que era riqueza, disse Cal com a voz forte. Mas não era prata. Foi o jeito como sua filha me abraçou na primeira vez que consertei o sapato dela. Foi o som da sua risada quando você achou que eu não estava ouvindo. Foi ver você lutar como um louco para manter esta terra e o amor sem pedir a ninguém para te salvar. Os olhos de Harper se encheram de lágrimas. E agora ela sussurrou. Eu não estou lutando sozinha. Quando eles se beijaram, a cidade inteira se levantou e aplaudiu. Rose gritou e bateu palmas com tanta força, sua coroa de flores caiu e Cal a pegou com um braço e a girou uma vez, antes de colocá-la entre eles, no maior abraço coletivo que o rancho já tinha visto. Conforme o sol se punha, a celebração começou. Crianças corriam atrás umas das outras pela palha de trigo. Velhos amigos dançavam ao som de violino sob luzes de corda. A comida acabou 2 vezes. As histórias não paravam. E quando o crepúsculo se instalou sobre o Vale Vermelho, como um cobertor de lã macia, Rose correu descalça pela grama alta, segurando uma bandeirinha feita à mão com as iniciais H e C bordadas. Sua risada ecoou como sinos de vento. Harper e Cal estavam na beira do campo, de mãos dadas, observando-a dançar com o céu. Eu costumava pensar que era rica por causa da prata, disse Cal baixinho, seus olhos na silhueta de Rose na luz dourada. Mas agora eu sei melhor. Harper se virou para ele, sorrindo. Eu sou rica, ele continuou, porque um dia você me deixou entrar. Porque você me entregou uma caneca de chá de gengibre e não perguntou onde eu estava. Porque você viu quem eu realmente era, sob a terra, sob o passado, e você ficou. Ela descansou a cabeça em seu ombro. Eu não fiquei apenas, ela sussurrou. Eu escolhi você. De novo e de novo. Cal beijou o topo de sua cabeça. Atrás deles, a biblioteca erguia-se, brilhando. O jardim cheio, o rancho ainda deles. E diante deles, o campo se estendia amplo, o céu ainda mais amplo. Terra de verdade. Amor de verdade. Verdadeiro para sempre. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada emocionante pelos Campos Dourados de Red Valley.